Olá, gente, mais uma live espontânea no sentido de fora do lugar comum, num lugar com mais barulho, com a câmera tremendo, porque eu não achei algo que pudesse servir de tripé aqui. E eu falei que ia ser no horário surpresa, foi no horário surpresa mesmo. Espero que o som esteja bom, então para quem estiver entrando aqui, me fala se o som tá ok ou não. Vou ver, eu tô dependendo de Wi-Fi aqui da onde eu tô. Quem viu os stories sabe até, né? Eu antecipei um pouquinho, a gente está fazendo um fim de semana dos sócios do escritório aqui no interior. A gente pegou um hotel fazenda bacana, tem represa, tem, sei lá, as coisas normais de hotel. Então tô fazendo aqui do lado de fora. O Miguel já foi andar a cavalo, a Thaís está arrumando umas coisas, o PP tá com a babá. Meus sócios estão atirando o Jack e o Flash agora, enquanto eu faço a live, mas a gente tá cada um na sua. Daqui a pouco a gente se encontra de novo e faz. De todo modo, o tema de hoje é como ter cliente no planejamento patrimonial e sucessório. Na verdade, como prospectar é uma das partes que eu achei importante nesse conteúdo que a gente vinha fazendo, nessa linha, na verdade, de falar de uma série de reais do planejamento, reais no sentido de, para quem está pegando agora, quem entrou na live aqui, o planejamento, na verdade, está sendo usado como desculpa, como marketing para um monte de coisa, de um monte de gente que vai lá e fala a coisa mais fácil do mundo, você vai ficar rico, ganha muito dinheiro e tal. E um pressuposto que ninguém fala, mas está embutido nesse marketing aí, é que é fácil ter cliente de planejamento. A hora que você fala que você faz holding, todo mundo vai querer, nossa, pelo amor de Deus, faça minha holding. E eu acho que não é por aí, mais ou menos. Tem uma parte que eu concordo, que não é difícil ter cliente de planejamento. Cliente de planejamento está sobrando. Por quê? Porque as pessoas não sabem. Se a gente for olhar questões de marketing, no marketing tem um princípio falando de níveis de consciência. O nível mais baixo de consciência, a pessoa nem sabe que tem um problema. O nível mais alto de consciência, a pessoa sabe que tem um problema, sabe que existe uma solução, sabe que você vende essa solução, ela só não fechou com você. Então, dos níveis de consciência, o grande ponto do planejamento é que boa parte das pessoas ou não sabe que tem um problema. Então, exemplo que eu venho dando nessa linha de lives aqui. A pessoa que não sabe que tem um problema ela não sabe que ela pode pagar menos imposto do que ela paga. Ela não sabe que dá para evitar determinados impostos. Isso é não ter o nível de consciência. Tem gente que sabe que tem um problema, mas não sabe como é que existe uma solução. Então, é aquela família, aquele cara, aquela mãe que está angustiado com, nossa, e o dia que eu morrer? O que vai acontecer com quem ficar aqui, né? E não uma pegada de, não vai ser problema meu. Não, é problema meu, eu me importo, tenho amor, e por isso que eu falo que planejamento é um ato de amor, e vocês vão ver que isso é importante porque eu vou falar daqui pra frente. Mas essa pessoa, ela sabe que ela tem um problema, ela não sabe que dá para resolver esse problema. Ela simplesmente acha, quando eu morrer vai dar tudo errado, quando eu morrer vai ter alguma coisa por aí. E é nessa linha, nessa pegada que eu acho que é relevante o conceito de ato de amor, planejamento como um ato de amor. E por que eu acho que isso é tão relevante? Porque o ponto que eu vejo principal para a captação é esse, e eu ponho no curso, eu falo disso, falo que é a empatia. A empatia vale para os dois maiores aspectos necessários para a captação de um cliente em planejamento. Quais sejam, né? Dor e desejo, sempre, óbvio, vamos voltar para o marketing aqui. Mas normalmente a pessoa que tem a dor, ela fala, nossa, gasto muito imposto, meus filhos não se dão bem, eu vou ter algum problema com eles, vai acontecer alguma coisa assim. E quem tem desejo, é o desejo mais numa pegada de ganância, do mais das vezes. Então, cara, eu quero economizar mais, eu não quero pagar esse imposto, eu quero já resolver isso daqui, eu quero adiantar, quero me livrar de problema. São os dois grandes pontos. Os dois a gente entende sendo empático. É meio frase de efeito, meio geral simplesmente falar isso, mas na verdade não é. Eu acho que em outras áreas você não pega pela empatia. Exemplo, das que eu mais citei aqui, que são as áreas focos do escritório, são as que eu falei que eventualmente são mais rentáveis do que planejamento, por exemplo.
tributário, uma revisão tributária. Você vai pegar alguém por empatia? Não é isso. Você vai pegar normalmente um CFO, o cara do tributário, o cara de tax, o cara grande de uma empresa, que ele está preocupado com o desempenho profissional dele. E assim, não é questão de você ter empatia, você tem que entender a dor dele. Você tem que entender que se ele gerar mais resultado, ele tem mais bônus, a empresa dele vai melhor, ele é um profissional melhor qualificado. Então, a dor dele, o desejo dele é diferente, independe da sua empatia, depende da sua prova de que você é técnico. Então depende de você ir lá e falar assim, olha, ninguém faz revisão fiscal tão bem quanto eu. Eu tenho um software aqui que ele adianta o trabalho, em vez de demorar 3 meses, demora 3 dias. Eu uso inteligência artificial, a gente está fazendo isso lá no escritório. Eu consigo resolver o seu negócio com inteligência artificial porque ele vai achar outros problemas e ele vê de acordo com as outras áreas. Todo mundo que está imputando dados, a gente criou. Pronto, isso é empatia? Não, isso é demonstração de poder técnico, digamos assim. Recuperação judicial, que foi o outro exemplo que eu dei aqui, como é que é na recuperação judicial. Na recuperação judicial, a pessoa tem que ter um problema. Você pode até ter empatia com ela, falar, poxa, coitado do Lehman, né? Ele era, sei lá, o segundo, terceiro homem mais rico do Brasil, agora ele é o 8º, tadinho, vamos... Eu não queria estar no lugar dele, ele tirou tanto dinheiro agora da empresa e tal, agora... É hora dos outros ajudar, é hora da gente tirar o dinheiro dos fornecedores ali para que possa compensar todo o dinheiro que o Lehman ganhou. Não é empatia, percebeu? Não tá, você pode até ser empático com um pequeno empresário que está quebrando, alguma coisa assim, por algo que não é culpa dele, mas não é na empatia que você vai pegar, é no resultado, é na demonstração do resultado, é na sua técnica para chegar no resultado, é eventualmente na experiência. Deixa eu mostrar uma coisa enquanto isso. Vocês devem estar olhando aqui o barulho. Como é que inverte a câmera? Aqui, ó. O Miguel tá lá atrás, ó, passando de trator para ir lá andar a cavalo. As coisas daqui. Espero que esteja bem. Mas no planejamento, não. No planejamento, a empatia é o fundamental. Por quê? Porque a técnica, eu já falei isso mais de uma vez, a técnica não é o mais difícil do planejamento. A técnica não é complexa no planejamento. Você não tem uma dificuldade tão grande ali de aprender os conteúdos necessários para fazer planejamento. É um pouco de sucessões, são 3 tributos básicos com uma questão muito simples neles, e depois a execução de uma holding, você pode teoricamente até delegar. Então, não é pela técnica que você vai pegar ninguém. E às vezes falando de ganância, alguma coisa assim, não é pelo problema da pessoa que normalmente ela nem sabe que tem, é pela conversa que você tem com ela. A conversa que você tem com ela e eu dei o exemplo disso na primeira mentoria que eu dei, falei, se imagina, e na época eu tinha acabado de ter um problema nas costas, na coluna, e eu falei, porque foi verdade, aconteceu isso, eu estava no médico, esperando para ser atendido, tinha mais gente, nossa, dor é ruim, né, dor é ruim, o seu é o que? É coluna, é isso? Falei, mas a gente tem dor de cabeça muito maior, a gente tem que estar grato com isso, tem tanto problema de família. O cara falou assim, nossa, nem fala, eu tenho preocupação com os meus filhos. Não foi na maldade, tá? Não foi assim, vou captar o cliente, mas o que acontece com seus filhos? Eu tenho problema assim. Se você tiver a solução, você já resolve, né? Se você estiver batendo papo com alguém e falar com essa pessoa, virar e falar assim, o que você faz? Eu faço hold, eu faço PPS, né? Porque é mais difícil. Que é isso? Putz, aí você faz seu pitch de elevador, aí você faz isso, você explica para a pessoa o que é para ver se aumenta o nível de consciência dela. Aumentando o nível de consciência dela, a pessoa quer se sentir relacionada, ela quer se sentir identificada, então ela vai acabar jogando alguma informação também que é útil pra gente, que é útil para você, na empatia que eu falei, você se identificar e falar, poxa, é isso que está acontecendo, eu consigo me relacionar com isso, eu consigo entender o seu problema e eu tenho a solução para o seu problema. Quando você põe esses aspectos ali, você ganha muito mais vantagem na hora de fechar o planejamento. E aí passa a ser, qual a dificuldade de você fechar o planejamento na captação, no ponto final, é o quanto você cobra. É live que eu fiz antes de ontem. Então, a dificuldade não está ali em identificar alguém que tem um problema. Todo mundo precisa de planejamento. Não é você se conectar com a pessoa para perceber que ela tem um problema e dizer para ela que você tem a solução. O máximo que você vai ter de dificuldade, ou o ponto mais complexo por ser um trabalho tão rentável, a gente tem um preço mais alto do que outras coisas. Então, na hora de falar o preço é que é o maior cuidado. Perceba, não é captar, não é achar o cliente, não é captar o cliente, é você falar um preço
que é caro. E aí para a pessoa isso pode parecer muito. Para isso tem as técnicas que eu falei antes de ontem. Se você não viu a live, vai lá e volta aqui dentro da mais rentável, como é que eu precifico o planejamento, isso estava... Eu mencionei isso, eu coloquei esse elemento ali também. Para falar, e principalmente quando você tem um mínimo de informação, você conseguir demonstrar para ele o benefício tributário que ele tem, fica melhor. Ainda assim, para algumas pessoas o custo-benefício vai ser pouco. Vamos usar o exemplo de 30, 35, 40 mil reais que custa isso no mercado. Alguém tem um patrimônio de 400, você vai ter dificuldade em emplacar um preço que é 10% do que a pessoa tem. Alguém que tenha 40 milhões, vai falar, nossa, tá bom, é quase nada pelo benefício potencial que eu vou ter. Porque a pessoa de 400 não tem um benefício de 40, ela vai precisar de alguma outra coisa que justifique. Então, essa questão do custo-benefício é a dificuldade. E aí tem um último aspecto, um último ponto que eu acho que é relevante também quando a gente fala em captação de cliente. Quando você começa a trabalhar, falo de experiência própria. Os clientes gostam, até porque eles gastaram, é como se eu tivesse comprado um carro novo, sabe? A pessoa gosta de falar, as pessoas gostam de ostentar. E a holding é uma ostentação diferente. Então, você vai notar que você fez uma holding de repente, você vai ter cliente falando com os amigos. Não, hoje eu tenho que ir lá no advogado, eu tenho que fazer isso porque eu estou constituindo minha holding. Holding, como é que é? E aí um quer mostrar que tem mais do que o outro, né? Então eles acabam fazendo assim, peraí, quem que é esse advogado? Como é que é esse negócio de holding? Me passa o contato dele. Eu também estava querendo fazer isso. E você vai gerando cliente pelo aspecto aqui de ostentação e de ganância de um cliente com outro, né? Eu sou indicação de fulano, ele falou que fez a holding dele com você, como é que é esse negócio? Pronto, vai ali. Então, aí a pessoa já chegou num outro ponto para você. Então, a captação, ela é quase dominó, ela é em escalada. E por isso que é comum a gente ver quem tem mais tempo de trabalho na área de planejamento acaba tendo um volume muito maior porque um cliente vai gerando o outro. E não é questão de indicação. Veja bem, a gente no ano passado eu compartilhei com vocês nos stories algumas das técnicas que a gente tem no escritório e das discussões que a gente teve no escritório sobre o prosseguimento do escritório, como é que a gente melhora o escritório, o que a gente pode fazer de bom, onde que a gente se desenvolve. E um dos pontos que a gente colocou muito fortes e marcantes, foi como um insight assim, falou que a gente precisa ser como médico. E o que é o como médico aqui? Bichinho. Isso que dá, tá fora do local habitual aqui. A gente precisa ser como médico no sentido de, se você tiver um problema qualquer, então essa semana eu fui no cardiologista, como é que eu achei esse cardiologista? Perguntando. É indicação, não sei o que. Então, a gente tem que ser como o médico. As pessoas querem dizer que o médico delas é o melhor. Você falar numa roda de amigos, nossa, tô com uma dor aqui nas costas, alguém tem indicação de ortopedista? Repara, numa roda grande de amigos, como todo mundo vai falar que o dele é o melhor que tem. O meu ortopedista, e dermatologista então? O meu dermatologista, nossa, incrível, minha dermatologista é a melhor pessoa que tem no mundo. As pessoas fazem isso, a gente precisa criar isto com os clientes. Então, isto é uma coisa da advocacia normal, padrão, ponto. Se você como advogado, não importa a sua área, conseguir criar isso, alguém fala assim, eu tô com um problema aqui, tô com um processo, tem que fazer um despejo, qualquer coisa do tipo, e a pessoa virar e falar assim, nossa, o meu advogado? Nossa, vai lá, ele vai resolver o problema, o atendimento dele é impecável, pronto, é isso que a gente quer, genérico. No planejamento, a gente precisa ir um pouco além do genérico. O que é um pouco além do genérico? Saber que os clientes vão querer ostentar a holding que eles fizeram. Saber que os clientes vão querer dizer um para o outro, porque é isso que a gente vai acumulando. É quase um esquema de pirâmide, né? Pirâmide nesse sentido. É um cliente virando para o outro e falando assim, não, porque finalmente eu terminei agora esse processo de holding e tal, né? Foi complicado, mas economizar um bom dinheiro com isso, cara. Holding? O que é holding? Você precisa conhecer o meu advogado. Ele está fazendo isso para ostentar. Então a nossa captação também tem um quê disso. Os primeiros clientes são mais difíceis, mas depois ele tende a aumentar um pouquinho mais. E de novo, volto para o ponto principal que eu falei mais de uma vez e já caminhando aqui para encerrar a live.
os primeiros clientes são um pouquinho mais difíceis, mas eles são baseados na empatia. São baseados no conceito de que planejamento é um ato de amor. Quanto mais você se coloca no lugar do cliente para ouvir o problema dele de coração e falar, poxa, se eu tivesse no lugar dele, eu ia gostar que me oferecessem a solução para o meu problema? Então eu ia querer ouvir que o meu problema ele tem uma certa solução? Sim. Então, se você tiver nisso, e se você realmente introspectar, colocar para dentro de você o conceito que você não está vendendo nada, que o que você está fazendo é se colocando no lugar do outro e falando, poxa, se eu tivesse com esse problema, eu ia adorar que alguém virasse para mim e falasse, eu tenho a solução. Pronto, você deu os principais passos. Continua, vou retomar o que eu falei, continua na dificuldade se você for precificar um negócio alto, porque é caro, a hora de fechar ela pode ser um pouquinho mais delicada, mas fora isso, você está num momento de prospecção que ele é diferente das outras áreas, né? Ele é completamente diferente, como eu disse, da revisão fiscal. No exemplo, para quem entrou depois aqui, da recuperação judicial, como é que você fecha? Não adianta você ter empatia, né, com o diretor da empresa que está ali preocupado com o bônus dele, preocupado com o resultado, preocupado com a carreira dele. Não é esse o problema. Ele não vai te escolher porque você... Ah, nossa, eu te entendo. Realmente a gente precisava melhorar a tributação da sua empresa. Ele não quer isso, ele quer resultado. Ele quer técnica, ele quer ferramenta, ele quer outra coisa. No planejamento, não. O planejamento, o cliente quer se sentir entendido. Ele quer se sentir atendido. Ele vai abrir a vida dele inteira para você. Já disse isso daqui como exemplo também mais de uma vez. Você sabe mais coisa do cliente do que boa parte da família dele. Filho do fora do casamento, por exemplo, é relativamente comum de aparecer alguma coisa assim, a família não sabe e você sabe. Então, ele vai abrir seu coração. Ele só vai abrir o coração dele para você se realmente você tiver se conectado com ele. Então, é uma outra pegada, é uma área, eu acho que talvez isso afaste também as pessoas do planejamento, não do planejamento, mas de não conhecer, porque se você não tiver esse espírito, essa percepção na hora de vender, e for vender como se vendesse um habeas corpus, uma cobrança de pensão, um divórcio, você não vende do mesmo jeito. Então as pessoas veem que não é tão fácil. Aqui que a gente tem um pouco mais, ou mais um item do pulo do gato. E aí eu concluo, né? Tô vendo que cada vez entrou mais gente, tô chegando perto da conclusão, tá lutando a Enia, a Norma, Gerson, o Ju, todo mundo entrando, aqui o Gustavo entrou também, mas caminhando para encerrar aqui, neste ponto eu não acho que os vendedores de ilusão estão tão errados de que é fácil ganhar tanto dinheiro, mas o fácil é se você tiver as ferramentas certas, se você entender o que você está vendendo, se você entender a percepção de preço e se você entender que a captação no planejamento ele tem um pouquinho mais a ver com conexão do que simplesmente com eu faço holding. E aí eu vou pro pessoal que faz holding e se posiciona no Instagram. Olhem os perfis de quem não está vendendo curso, como boa parte de quem eu coloquei ali. Pega o perfil de quem faz e tenta fazer para cliente. Você vê que a maioria deles não está se conectando, ele não está falando da dor do cliente, ele não está colocando esse ponto. O que ele está fazendo, na verdade, é falar assim, holding é bom para você, holding você economiza dinheiro, faça holding, pode ter problema no inventário. E vou usar esse exemplo, vai. Se olhar, tem muita gente que vai lá e fala assim, olha, pode ter problema no inventário. Você está quase ofendendo a pessoa. Se você não pegar a pessoa que está com um problema realmente específico e falar, realmente, meus filhos não se dão bem, agora que eu sou pai de 2, né, tudo bem que um deles é bebezinho, você não quer ouvir. A maioria das pessoas não vai querer ouvir. Você não criou bem seus filhos. E eles vão brigar pelo seu dinheiro. Este argumento de venda que eu vejo as pessoas que vendem holding no Instagram fazer, minha percepção, minha experiência, ele não funciona. Você chegar para o cliente e falar assim, não, então, é bom você fazer a holding, porque senão seus filhos vão se matar. O que você está achando dos meus filhos? Você está achando que eu não criei direito? Você está me criticando como pai? Percebe que é outro jeito de vender? O jeito tradicional, as pessoas provavelmente não estão vendendo assim, porque elas não estão se conectando de um jeito certo. Deixa eu ver aqui, Jéssica também entrou.
com certeza, e muito além dos modelos e técnicas, tem a ver com as habilidades mais humanas, com empatia e com criatividade. Isso, e isso para planejamento. Isso para planejamento não é a mesma coisa de outras vendas do direito. A gente tem que entender que vendas mudam de acordo com a área. E aí vou para medicina de novo, deixa eu continuar um pouquinho e falar. É diferente quando a gente precisa de um ortopedista de quando a gente precisa de um psiquiatra, por exemplo. O ortopedista, você quebrou ali o pé, você tá com uma dor na coluna tremenda, você quer resolver, a primeira pessoa que aparecer, o plantonista vai te atender e você vai falar, conserta meu pé que eu quebrei aqui. Psiquiatra não, você não vai chegar, bater na porta do hospital e falar, oi, tem algum psiquiatra de plantão aqui, quero bater um papo com ele, que eu tô me sentindo muito com ansiedade nesse tempo. Jeitos diferentes de captar, públicos diferentes, pacientes diferentes, na medicina, na advocacia também. O cliente de planejamento é um cliente diferente, então a sua abordagem para o planejamento ela tem que ser uma abordagem diferente, tem que ser uma abordagem mais humanizada, uma abordagem mais próxima, uma abordagem que se conecte com o cliente, que se conecte com o problema dele. É outra coisa que eu vejo de quem vende holding em geral, e aí, de novo, o cara pode até ser bom, não sei, né? Eu não sei que curso que ele fez, onde aprendeu. Então pode ter a melhor técnica, pode fazer um acordo de sócios melhor do que eu, melhor do que qualquer pessoa que eu conheço. Mas ela chega lá e fala assim, ó, você tem que se preocupar com quando você vai morrer, tá? Você vai morrer, tá? Todo mundo vai morrer. Você percebeu que você vai morrer? Você sabe que você vai morrer? A gente sabe, mas não é todo mundo que lida bem com a morte. Você trabalhar como coveiro é meio desagradável. A pessoa já fala, eu precisava saber disso, mas não, obrigado. É como você chegar pro fumante e falar assim, você vai ter câncer. Vai catar coquinho? Tipo, eu sei, eu vejo no pacote de cigarro, eu vejo em tudo quanto é lugar. Quando eu comecei a fumar, eu levei uma surra do meu pai. Eu sei que eu vou ter câncer. Eu não consigo parar. Meu problema não é saber que eu vou ter câncer. Verdade! Quer dizer que cigarro dá câncer? Pelo menos é só câncer, né? Mas ainda bem que você me falou. Se eu não tivesse me falado que cigarro vai dar câncer, eu ia continuar fumando. Ainda bem que você falou. Não é isto. Não é ser coveiro, não é falar pra pessoa que você vai morrer. É ir um pouquinho além disso. E por isso, se vocês olharem, assim, eu tenho compartilhado alguns Reels recentemente, então mudou um pouquinho a minha forma de comunicação. Todos eles, o negócio não é o Reel que eu tô fazendo, é a legenda. E se você olhar a legenda do que tá ali, a maioria eu tô tentando usar uma alegoria, uma parábola, uma ideia, uma história para vir falar assim, olha, percebe como que isso se aplica ao planejamento? Então percebe que e eu falei muito de captação, muito. Quem sair olhando os Reels vai entender que muito do que eu falei ali foi de captação. Percebe que não adianta ser esse cara? Percebe que não adianta fazer isso daqui? Vários eu falei de modelo. Percebe que não adianta você ter um modelo da holding de 15 minutos? Então, é nesse sentido. Existe sim uma peculiaridade, existe sim uma técnica. Cliente tem de monte, mas o nível de consciência deles não está alto. 2, as pessoas não conseguem se conectar com elas. Quando você começa a dominar isso, aí sim você vai deslanchar e talvez você deslanche do jeito que os holdeiros estão falando por aí, 500 mil reais por mês. Tomara que você ganhe. Eu nunca ganhei 500 mil reais no mês, somando todos os planejamentos que eu tinha. Se eu acumulasse todos eles que eu estava fazendo ao mesmo tempo, talvez desse, né? Mas não acontece. Mas de repente vai. Mas para isso, não é que vai chover cliente quando você postar uma palavra holding, escrever advogado de holding na bio do seu Instagram, você não vai começar a ter cliente no dia seguinte. Você precisa de um pouquinho mais de técnica. Então, espero ter conseguido colocar um pouco mais dessas ideias, trazer real. Eu venho tentando fazer isso há uma semana, para que quando eu for fazer a imersão, na quarta, na quinta, na sexta, as inscrições já estão abertas, o link está ali na bio. Quando a gente chegar ali, pelo menos você saiba que não é só aquele produto. E vamos lá, bem específico. Eu vou te ensinar a montar uma holding em 3 dias ali. É tempo suficiente. Não é tempo suficiente para todas as hipóteses, não é um curso. Mas uma hipótese ali, uma hipótese comum, você consegue sair e falar, tá, agora eu entendi a lógica disso. Isso não vai te fazer rico. Isso não vai fazer você ficar milionário. Isso não vai nada. Por quê? Porque você tem que ver essas outras lives aqui e entender que é um processo que tem um monte de detalhe, que tem tudo isso. Então, quando você for conhecer o produto lá na imersão, na quarta, na quinta, na sexta, você conhece o produto sabendo o que tem por trás dele. Quais são os tripés que vão manter a advocacia deste produto de pé.
Então, espero ter conseguido isso. Se tá legal, compartilha, dá aquele coraçãozinho aqui. Se inscreve pro curso, para a imersão da profissão protetor que a gente vai ter. E obrigado. Então, agradeço a todos. Hoje foi um pouquinho mais rápido, porque, né, de novo, tem coisas aqui que eu preciso aproveitar. Tô aqui com meus sócios, preciso aproveitar esse alinhamento, sabe? A gente tem que realmente se alinhar como sócio, tem que resolver várias coisas. Eu vou lá com eles para fazer esse alinhamento aqui. Obrigado para todo mundo. Qualquer dúvida, pode mandar direct, pode colocar aqui no story. E amanhã, não sei ainda que horário, vai ser como hoje, vai ser meio surpresa, mas em algum horário redondinho, assim que eu encaixar, a gente faz o nosso mais um bate-papo, tá bom? Até amanhã, gente. Obrigado. Tchau, tchau.